bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Agradecendo a audiência, lembrando a todos que também estamos em Spotify. Faremos uma entrevista, muitos ouvintes, né, e nossos seguidores pediram para que nós falássemos sobre vitaminas. Eu achei um assunto bastante pertinente, é uma rotina grande aqui no consultório, tanto de dúvida de pacientes ou como se deve fazer a complementação, e para isso tínhamos que chamar uma super especialista, que é a doutora Neisa Serafim Disch. Ela é nutricionista há 15 anos no Hospital Mirante, então ela faz a nutrição clínica, a parte nutricional clínica. Ela é pós-graduada em terapia nutricional clínica e terapia nutricional em cuidados intensivos pela GANEP. Então eu queria te agradecer, obrigado por você ter vindo, acabou de sair correndo lá do hospital, por sorte é próximo, né? Então logo você vai acabar voltando para lá. E obrigado por você vir aqui no nosso canal trazendo algumas informações importantes. Eu que agradeço, Dr. Liboni, essa oportunidade de trazer o conteúdo aqui para a clínica. E muito grata pelo momento. Eu a conheci na época que eu estava no grupo de oncologia da BP, né? E você sempre foi um arraso lá na parte de nutrição. Muito Bom, obrigada. Vamos lá. O que são vitaminas? Bom, doutor, as vitaminas são compostos orgânicos muito importantes para o nosso organismo, no que diz respeito a todas as reações orgânicas, químicas, metabolismo. Então, é fundamental que o nosso organismo tenha essa homeostase de todas as vitaminas e que isso esteja num balanço adequado na nossa alimentação, para que aconteçam as funções neurológicas, respiratórias, gastrointestinais. Tudo isso precisa estar ok com uma boa ingestão das vitaminas, esses compostos. E aí tem um monte de tipo, né? Às vezes você vai numa farmácia, em algum lugar, aí o pessoal olha, lá tem de A a Z, não é assim? Sim. Até a propaganda. Tem tanto tipo de vitamina assim? Tem vários tipos, elas têm classificações, então elas são divididas em vitaminas hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis são porque são mais solúveis em meio aquoso, em água, e lipossolúveis em meio lipídico. Isso mais para reações químicas da molécula da vitamina, tá? E aí a gente pode discorrer mais sobre o que são elas, quais são elas, tá? Tá. E assim, essas vitaminas, né? Elas podem ser facilmente encontradas. Assim, porque hoje a gente vê que as pessoas acabam tendo uma alimentação muito frequente e muito repetitiva. Então eu acho que é muito melhor, às vezes, você ter uma diversificação. Vocês falam do prato colorido, né? Isso. É isso, assim, onde é que a gente consegue achar essas vitaminas no nosso dia a dia? Quanto mais colorida a nossa alimentação, mais completa e rica nessas vitaminas ela vai ser. Por isso é importante que não haja monotonia na nossa alimentação. Então, essa orientação nutricional é muito importante que aconteça, um acompanhamento junto do nutricionista, caso a pessoa não consiga fazer esse ajuste nutricional, não tenha conhecimento sobre isso, ou a rotina não permita. Então, é muito importante que haja essa boa distribuição de cores, de tipos de alimentos, de frutas, legumes, verduras, sucos, para que consigamos contemplar nessa dieta todos os tipos de vitaminas, minerais e nutrientes que a gente precisa. Mesmo que existem alguns produtos industrializados, fala assim, existe uma complementação com isso, complementação com aquilo, isso também ajuda. Ajuda e às vezes se faz necessário. Então, muitas vezes, pela nossa rotina, nós não conseguimos atingir o que a gente precisa das vitaminas e minerais. Então, às vezes se faz necessário, junto de um acompanhamento médico com o nutricionista, alguma dosagem desses micronutrientes na corrente sanguínea para a gente entender onde está essa deficiência, quais são os motivos delas e aí por que complementar e como complementar. Agora, Neisa, você me falou algumas coisas assim importantes da alimentação, mas tem outras que são por causa de falta de sol, eu tenho deficiência, ou outras que são pela microbiota intestinal que são produzidas. Tem isso também? Tem. A gente tem duas vitaminas apenas que são produzidas no nosso organismo, que é a vitamina K e a vitamina D.
A vitamina K, ela é produzida em pequena quantidade no nosso intestino, pela microbiota intestinal, pelas bactérias do nosso intestino, mas é em bem pequena quantidade. E a vitamina D, ela é produzida por uma reação fotolítica, quando nós somos expostos à luz solar, existe uma reação na pele que libera a pré-vitamina D, que ela se torna depois mais disponível na corrente sanguínea como colecalciferol, que é a vitamina D3. E aí a briga com as dermatologistas, falou, olha, você tem que tomar sol, né, até as 10 horas e depois das 4 com protetor solar. Não vai melhorar muito a tua vitamina D. E a gente sabe que para ter a vitamina D você precisa estar no horário de pico do sol e tem que ter um tempo maior. E a gente vê, principalmente nas grandes cidades, que as pessoas ficam muito dentro de escritórios e tudo mais, uma deficiência grande. Eu tenho visto assim com frequência pessoas com uma deficiência bem importante, né? Sim, porque nas grandes cidades a nossa rotina de trabalho não permite a nossa exposição solar. Então está sendo muito comum quando dosamos essa vitamina na corrente sanguínea, a gente vê esses níveis baixos. Então está cada vez mais comum a necessidade de suplementação. E essa vitamina está muito ligada à formação óssea, que é uma vitamina que trabalha junto com o cálcio. Então, principalmente quando chegamos aí na idade mais avançada, isso acaba contando muito. Então, precisa tomar conta disso, precisa fazer essa exposição solar sempre que possível e fazer uso dessa reposição quando necessário e bem acompanhada. Normalmente até os 35 anos a gente vai guardando esse cálcio no osso, né? E hoje a meninada fica no videogame ou no celular e não toma sol e acaba já repercutindo. E a gente está pegando até crianças, né, que antes não tinham problema. Baixa vitamina D. E a gente também tem visto excessos, né, de gente que, pessoas que têm orientado doses altíssimas de vitamina D e B, que também é um outro problema que também não deve ser feito, né? Tem que tomar cuidado e ela tem que ter dentro de um limite. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, aí chegou alguém no meu consultório aqui, eu olho para o paciente, ele está me contando uma queixa clínica, como é que eu percebo que ele está com alguma deficiência? Então, tem algumas deficiências, lógico, não de ferro, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de vitamina B, por exemplo. Ah, estou tendo parestesia, são formigamentos, minha memória está ficando ruim, eu estou ficando mais devagar. Tem isso? Tem isso. O nutricionista, o médico, ele tem que ter uma boa avaliação clínica desse paciente. Então, tem algumas questões como queixas de fraqueza, cansaço que não melhoram ao descanso, pele muito ressecada, com dermatite, relato de unha muito quebradiça, cabelos que caem muito. Mulher principalmente, né? Mulher principalmente com essa queixa de cabelo caindo muito. Feridas na cavidade oral, aftas de repetição, resfriados muito recorrentes que indicam aí uma queda da imunidade. Então, tudo isso é indício de uma baixa nas vitaminas, de uma queda da imunidade e pode ser indício aí de uma carência nutricional. Mas a gente só consegue constatar isso de fato a partir do momento que a gente pede o exame bioquímico, um perfil nutricional dessas vitaminas no sangue. Então, só a partir desse momento a gente consegue ter certeza, mas esse exame clínico é fundamental que a gente tenha esse olhar. Tá. Para a gente ter uma ideia, na época dos descobrimentos, né, dos navios, as pessoas atravessavam o mar e tinham deficiência de vitamina C, por exemplo, né? E que era o escorbuto. Escorbuto. Né? Tinha a vitamina B também, né? Então tinha que tem uma série de alterações que eram comuns na época, né? Sim, alterações neurológicas que a gente observa, pacientes que têm aí fraqueza, tremores, os formigamentos. Isso tudo, muitas vezes, são indícios de carências nutricionais, que precisam ser investigadas. E é legal porque quando se pede o exame complementar, né, e esse exame complementar confirma a nossa hipótese diagnóstica, a gente consegue fazer algo pontual. Então, isso é muito comum, por exemplo, em cirurgias bariátricas, né, que os pacientes começam a ter uma série de deficiências e a gente começa a fazer a complementação correta, né, e acaba não dando em excesso outras. E aí, apareceu lá XYZ de alteração. Como que a gente complementa isso daí? Bom, nós complementamos na nossa prática clínica, nós temos algumas tabelas que a gente pode fazer uso, que essas tabelas são originadas de diversos estudos aí na área
da terapia nutricional. Essas tabelas são as RDAs, as recomendações diárias de referência. Então essas tabelas, elas existem aí para homens, mulheres, diversas faixas etárias. Então a gente precisa usar desses números para poder estimar o quanto eu vou receitar desses micronutrientes para determinada população. Tendo um exame que eu sei que ela tenha deficiência, eu posso lançar mão dessas tabelas para saber até quanto eu posso suplementar. E o tempo também. E o tempo também. E eu preciso acompanhar esse paciente, pedir novamente esses exames mensalmente para saber até quando eu vou manter essa vitamina, né, esse suplemento. E além disso, eu preciso fazer ajustes na dieta desse paciente antes de entrar com o suplemento. Por quê? Muitas vezes ele está usando fatores antinutricionais na dieta, consumindo muito taninos, cafeína, que são questões que inibem a absorção de alguns nutrientes e estão comprometendo o aproveitamento deles. Então, às vezes, usar uma dieta mais colorida, uma dieta diversificada, fracionar horários, tudo isso precisa estar adequado antes da gente orientar esse suplemento. Às vezes é uma pessoa que não está conseguindo fazer isso no seu dia a dia, mas ela pode melhorar. Entendi. Até para poder tirar o remédio, senão vai continuar com a Viver dieta errada tomando. e aí não vai funcionar. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta capciosa. Olha, eu trouxe uma vitamina dos Estados Unidos, ela é bárbara. Ou mandei manipular a vitamina. Ou comprei uma vitamina na farmácia que tinha milhares de tipos de vitamina. A vitamina que pega avião, ela é melhor? A que eu manipulo é mais legal? Ou é tudo igual? Não, não é tudo igual. A vitamina que nós temos prontas na farmácia aqui do Brasil, que a gente conhece, elas têm um reconhecimento pela Anvisa. Elas podem ser muito interessantes em determinados momentos da vida, que a gente sabe que, por exemplo, gestantes, lactantes, estão numa fase que estão precisando de todos os micronutrientes e é muito comum os médicos receitarem, nutricionistas receitarem todos os polivitamínicos, né? Então, a gente pode confiar nesse tipo de suplemento em outros casos também e são doses recomendadas pela Anvisa, que não vão ultrapassar a UL, que é o upper level, que é dentro dessas tabelas os níveis máximos de prescrição que a gente pode. Então, é algo recomendado, porém é algo que muitas vezes para determinado paciente pode estar além do que o que ele precisa naquele momento. A prescrição manipulada, individualizada, eu estou focando naquilo que eu quero dar para aquele paciente naquele momento. Então, se eu quero dar só a vitamina A e a vitamina D e a vitamina C na apresentação que eu quiser, em cápsula, líquido, gotas, como quiser, gel, existem diversas apresentações que a gente pode pedir para fazer, né? Então, é uma forma mais individualizada e também dos Estados Unidos, a gente precisa conhecer o rótulo e precisa saber se ela é reconhecida pela Anvisa para ter essa segurança de usar aqui no Brasil. Porque o pessoal compra e traz mesmo. Compra e Vitamina traz. D, então, ao rodo. Muito usado. E a gente precisa ter confiança no produto que a gente está usando. Perfeito, boa resposta. Bom, de vitaminas, ok? Ok. Vamos para a segunda parte. Deficiências de sais minerais. Então, você tocou num ponto, por exemplo, eu tomo cafeína, então eu absorvo menos cálcio. Tem uma série de coisas que a gente vai brincando aqui na conversa. E o que é deficiência de sais minerais? Como é que alguém perde sais minerais e o que é que está errado? A perda de sais minerais pode acontecer por diversas condições clínicas, patológicas, condições momentâneas do paciente em que ele não consegue atingir esse suprimento desses micronutrientes para fazer algumas reações muito importantes do nosso corpo, que estão envolvidas aí com o sistema respiratório, sistema neurológico, por exemplo, cálcio, ferro, potássio, estão envolvidos com a nossa respiração, com o nosso sistema nervoso, com os nossos movimentos, corrente elétrica do corpo, corrente elétrica do corpo, sistema cardiovascular. Então, a perda desses micronutrientes envolve tudo do nosso cotidiano. O paciente pode ter aí uma crise de confusão mental por uma perda de micronutrientes e a gente precisa investigar qual é a condição. É renal? É algo cardiovascular?
Então, são essas condições. Medicamentos que toma, às vezes faz hiponatremia, a pessoa está devagar, por lenta. uso de diuréticos. Né? Então, tem uma série de medicamentos que a pessoa pode tomar que pode interferir. Uso de diuréticos pode interferir nisso, que está eliminando muito. E aí a clínica você está falando, porque é isso voltando às vitaminas prontas, então aí tem de A a Z mais sais minerais. Olha aí. Tá aparecendo. É um pacote completo, né? Esses. E às vezes você não precisa. E às vezes não precisa tomar tudo isso. E aí tem algumas coisas, tem se falado agora, não, precisa complementar magnésio, precisa complementar. É uma loucura, né? E assim a gente tem visto muito isso em canais da mídia e é preocupante porque as pessoas acabam assistindo, vendo, falam, eu preciso tomar isso aqui, tá falando que é bom. E não é assim, né? Não, isso está sendo muito aleatório, sem cuidado, sem pesquisa do que realmente a pessoa realmente precisa, sem um acompanhamento perto. E aí você fez o exame de sangue, detectou, ok. E aí os exames também são de sangue, é isso? São. Os exames são de sangue, basicamente um hemograma, né? E existe também a questão da composição óssea, que pode-se fazer uma densitometria. Isso a gente pode avaliar a composição corporal por completo numa densitometria e saber aí a questão da fragilidade óssea, risco para osteoporose. Então, isso a gente pode identificar algumas causas também de perda de micronutrientes. Principalmente em mulheres, né? Sim. E aí, principalmente pacientes veganos também que têm deficiência de ferro. Sim, né? Os veganos eles têm que ter muito conhecimento sobre alimentação para não entrar nessas carências nutricionais. E eles sim precisam de suplementos. E aí precisa de suplemento muitas vezes, né? Às vezes nem sempre o agrião, o feijão, beterraba vão dar conta de uma anemia. Porque assim a gente pega muito pacientes assim, engraçado, que eles vêm com deficiência de ferro e aí você vai ver a alimentação está totalmente errada, né? Então ele acha que ele está fazendo a coisa certa e aí a gente manda para a nutricionista, ela arruma todo o cardápio dessa pessoa, né? Eu acho que fundamental, antes de lançar a mão de suplemento, é ajustar a dieta, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento do que ela está fazendo de errado e que ela pode consertar. E às vezes na praticidade do dia a dia ele acaba comendo mal. Acaba comendo mal. Às vezes perder um pouquinho mais de tempo para fazer uma comprinha ou fazer o preparo do alimento seria melhor, né? Sim. Vamos para outra pergunta que eu sempre acho interessante, né? Criança, idoso e esportista, vamos falar de complementação. Então, antigamente tinha um monte de coisas, né, que davam para a criança. Falaram, a criança está lá, não está, vamos lá dar tal alimentação para abrir o apetite da criança. Muitas vezes vinha com álcool, né, e com ferro, né, você lembra disso? As crianças ficavam com a bochecha vermelha, ficavam tudo quietinhas, estavam tudo alcoolizadas. Tinha de óleo de fígado de bacalhau, que era um horror. Quem passou por isso sabe o horror que era beber aquilo. Sim. E tem os idosos que acham que precisam tomar vitamina sempre porque vai dar um up. E o esportista que faz essa complementação. Esportista, estou falando de sais minerais, né? E vitaminas. Você acha que eles precisam de complementação? Não precisam? Ou cai naquela história, só vou dar se eu precisar? Depende muito do momento. A pensar assim das crianças, as crianças têm diversos momentos da infância, desde o bebezinho, do lactente, até pré-escolar e o adolescente. Eu acho que eles têm que ser sempre acompanhados. O lactente, a gente conta até os 6 meses com aleitamento materno exclusivo e o leite vai ser completo, mas mesmo assim eu tenho que contar com o estado nutricional da mãe para que esse leite esteja completo ali em vitaminas e nutrientes. Mesmo assim, se a mãe não estiver com o estado nutricional ok, eu tenho que pensar que ele pode ter carência de ferro, que ele pode ter carência de vitamina D, de vitamina A. Então, às vezes, precisa de uma pequena suplementação. Mas, claro, tudo isso tem que ser muito avaliado junto com o pediatra, com o nutricionista. Fase pré-escolar também é uma fase de atenção para risco de anemia. Então, a gente precisa fazer a introdução alimentar dessas crianças com cuidado, com muita orientação, a dieta bem variada, a dieta bem completa, colorida, com carnes, com proteínas adequadas de alto valor biológico, com bastante frutas, porque é uma fase delicada, onde a criança está aprendendo a se alimentar. E, se necessário, lançar mão de um suplemento. E a adolescência é uma fase de mudança aí de hábitos, né? Os adolescentes acabam consumindo muito produto industrializado, com os fatores antinutricionais. Às vezes vem a questão de mudança de imagem corporal, acabam se alimentando menos do que deveriam, e aí vem a carência nutricional também. Então, tem todas essas fases que a gente tem que ter muita atenção em se precisa suplementar ou não.
e fazer uma boa orientação nutricional junto da família. Tá? E o idoso? O idoso é uma fase também de mudança de vida. Às vezes o idoso deixa de fazer uma refeição e precisa de orientação para que isso não aconteça. Então, às vezes, em vez Eu de te dou um jantar, clássico. Vamos dar um exemplo para a turma que está assistindo? Eu faço um lanchinho. Exatamente. À noite, que é mais Vou prático. tomar um café com leite não tem com mais bolo. filho, então é isso aí. É Exatamente. um pãozinho com café com leite. Um pãozinho com café com leite, um bolinho. Isso, a curto prazo para o idoso, já custa muito falando de micronutrientes. Então, muitas vezes, ele acaba tendo que usar um suplemento nutricional falando em micronutrientes e até em macronutrientes, que nós vamos falar das proteínas. Boa. Tá? E os esportistas já é uma outra classe. Se a gente for pensar em atletas, eles sim podem precisar sim de alguma suplementação pela perda hídrica intensa de micronutrientes no E sais suor, minerais, né? de sais minerais, dependendo do treino, do momento, porque às vezes um atleta precisa consumir 4.000 calorias e isso às vezes não é fácil assim todo dia. Tá. Agora, só fazendo um adendo, né? Eu acho que de crianças está havendo uma neura tão grande com alguns alimentos, né? Que essas crianças estão sendo assim, como assim, agredidas entre aspas de não se expor a determinados alimentos, porque isso não pode, aquilo não pode, que isso vai repercutir muito, né, lá na frente. Então eu acho que aí essa complementação e essa orientação é muito importante. Muito. Né? Então a gente tem visto uma mudança radical, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que às vezes nem é. Às vezes não faz nem sentido, né? Intolerâncias que não existem Exato. acabam sendo embutidas ali naquela criança. Exatamente. Então, e aí o tubo digestivo tem toda essa história, né, que a gente tem que pesquisar doenças associadas, que são as intolerâncias à lactose, que a gente pode fazer teste genético, pode fazer uma série de coisas, alergias que realmente existem exames de sangue, para fazer a complementação. Tem que fazer um trabalho conjunto do médico com a nutricionista, exatamente para eu tratar a doença que está causando isso, e se eu não achar a doença, é o erro de conduta, e aí você dá uma pavimentada e acerta isso daí. Agora sim, você falou para mim de atleta, vamos voltar para atleta. Então, eu quero saber de carnitina, eu tinha falado do outro nome, você até me corrigiu, whey protein e creatina, ajuda ou não? E se isso também, no idoso, evita a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que é comum, né? Vai baixando os hormônios e tal, e aí é comum ter isso aí. E aí, me conta. Isso é um balaio que é uma coisa danada, né? Isso é um assunto bem interessante. A carnitina é um composto aí de aminoácidos que não tem estudos comprovados de que pode ajudar aí nesse desempenho. Na verdade, ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Ela usa ácidos graxos, ela faz com que ácidos graxos sejam utilizados para geração de ATP, para formação de energia. Então, o que se vende, o que se fala da carnitina é: vamos fazer a queima de gordura, vamos pegar o ácido graxo e transformar em energia. Isso é muito bom e isso é o que ela faz e é o que acontece. Porém, na verdade, nós não temos o indivíduo normal, saudável, dificilmente ele vai ter uma deficiência de carnitina. Então, muito raramente a gente vai precisar suplementar carnitina. Só indivíduos com uma alimentação extremamente restrita. E não tem uma comprovação de que ela vai fazer algum efeito para prevenção ou ajudar na sarcopenia, tá? Então, isso com relação à carnitina. O whey protein é um suplemento proteico de alto valor biológico, é a proteína do soro do leite, muito interessante para as pessoas que têm alguma baixa na ingestão proteica. Por algum motivo, não conseguem suprir a sua demanda proteica, já fez ajustes nutricionais, nutricionista orientou, fez tudo pela dieta, mas a pessoa ainda assim tem uma dificuldade de fazer essa ingestão. Lançar a mão do whey protein é perfeito. Pode ser muito bom para a pessoa, pode ser ótimo para preservar a massa muscular, para melhorar o desempenho na atividade física, para prevenir a sarcopenia, sim. E a creatina é um suplemento muito interessante. Por quê? É um composto de aminoácidos que age lá dentro da célula muscular, prevenindo a melhora da atividade muscular lá dentro da célula. Então, para os atletas de alta performance, ele melhora ali
atividades de sprint, melhora dessa efetividade do músculo e até da recuperação. E tem sido feitos diversos estudos da creatina, tanto para atletas como para idosos, estudos falando até de melhoria de atividade cerebral para idosos. Então, é um suplemento bastante verdadeiro, assim, de utilização na prática clínica. E muito difícil a gente conseguir atingir o que a gente precisa de creatina na alimentação. A gente precisa de aproximadamente 1 grama dia, a gente precisaria comer 1 quilo de carne para atingir essa necessidade. Então, é muito difícil chegar no que a gente precisa de creatina. Então, vale a pena essa suplementação bem orientada. 2 perguntas assim. Hoje, agora, tem várias indústrias da área de nutrição que elas desenvolvem para idosos, né, bebidas prontas, lácteas ou em forma de pó para você pulverizar sobre a alimentação, que fornecem, de uma certa maneira, essas necessidades. É uma coisa que a gente tem visto. Assim, mas o que eu tenho visto é que o tubo digestivo do idoso, já por desbiose, por uma série de alterações, quando você coloca algo como whey protein, ele já tem flatulência, ele já tem inflamação, aumenta as queixas. Uhum. Tá? Não sei se você tem visto isso na tua experiência clínica. E outra coisa, a creatina ela aumenta também, a segunda pergunta, a creatina também altera o resultado, por exemplo, de ureia e creatinina quando eu vou fazer o exame de sangue? Não. Força mais o rim? Não. Isso é algo que foi levantado há muitos anos atrás e que se levantou essa hipótese de não utilização e de riscos há muitos anos. Mas aí foi visto, foram feitos outros diversos estudos e foi mostrado que isso não é real, não é fidedigno isso. O que pode alterar ureia e creatinina é o excesso da proteína na dieta, se a pessoa tiver alguma alteração renal. Isso a longo prazo. E também não é interessante a gente sobrecarregar o indivíduo com proteína. A gente tem que dar o que realmente ele precisa. Nós não vamos dar uma dieta hiperproteica para a pessoa se a pessoa não tem aquela necessidade, aquele requerimento. Tá. E aí o whey protein, algumas pessoas que têm alergia, têm intolerância e às vezes tem essas desbioses, tem o vegano. E existe o vegano, que não é caro. Não, é caro e não é a proteína do soro do leite. É uma saída boa. É uma saída boa. São de proteínas vegetais, então tem da ervilha, tem do arroz. São uma boa saída, sim, para os veganos. Boa. Bom, como escolher uma marca, você que vai orientar, e eu acho que quem acaba orientando, às vezes, é o professor de educação física, é alguém que não é da área específica, né? Então, por isso que a gente tem batido nessa área. Pode sair comprando por aí numa casa, hoje tem várias casas de fisiculturismo, essas pessoas vão, compram, não é legal. Não é legal. Eu acho que a gente tem que orientar o nosso paciente a saber ler rótulo, a saber o que ele está realmente comprando, o tipo de produto que ele está comprando. Então, qual é o whey protein que ele está comprando? E eles compram pela internet, né? Compram pela internet. Não há problema, desde que ele saiba o que ele está comprando, de qual a empresa que ele está comprando. A empresa dele é uma empresa reconhecida, é uma empresa que tem uma confiabilidade, né? É uma empresa que tem o rótulo disponível para ele ler. E o que ele está comprando? Ele sabe disso? Nós orientamos ele ou alguém da família dele para ele entender o que ele está adquirindo? É o whey hidrolisado, isolado, concentrado? Porque são tipos diferentes. Às vezes a pessoa precisa de um whey hidrolisado, que é um whey muito mais específico para essa pessoa que tem uma dificuldade de absorção dessas proteínas, que tem essa intolerância que o senhor falou. Então, a pessoa precisa saber o que ela está comprando. Aí ela vê um mais caro, que é um hidrolisado. Isso é bom. E um concentrado. Mas ela não está entendendo a necessidade para esses pacientes. O que eu preciso comprar para mim? Sim. Então, dentro de shopping você vê lojas com, né? Como se fosse uma boutique, como né? se fosse uma boutique. E na empolgação a pessoa compra e não sabe o que está comprando. Boa. Bom, qual a alimentação adequada para atleta? Então, ele deve fazer isso para melhorar, além de usar isso. Então, você dá alguma orientação até para o idoso, porque hoje os idosos estão arrebentando a boca do balão. A gente vê no Pilates, nas academias de ginástica, um monte de gente de idade, já terceira idade, mandando ver. O que você orienta para esses atletas, sêniores, atletas profissionais? Tem alguma coisa que você
deva comer antes, depois, para manter essa parte nutricional em termos de complementação, de vitaminas? Você dá alguma orientação ou não? Antigamente se falava muito do pós-treino, do pré-treino. Hoje em dia, claro, tem que fazer uma avaliação individualizada de cada pessoa, né? Porém, hoje em dia, o que eu penso e oriento? A alimentação tem que ser completa como um todo. A distribuição proteica desse paciente, ela tem que ser ao longo do dia, tá? Existem os benefícios do pós-treino, existe, do pré-treino também, mas é importante a gente entender qual é a rotina desse paciente. Ele tem condições de fazer uma refeição pós-treino? Às vezes ele fez um treino de noite, ele vai conseguir fazer uma refeição adequada, uma refeição completa, um jantar pós-treino? Às vezes não. Então a gente tem que entender a rotina desse paciente, que treino ele faz, para poder receitar a terapia nutricional desse paciente, a suplementação, o que ele precisa e qual é a distribuição dessas refeições para ele. Isso já falando em caloria e proteína, quantidade direitinho, explicando o paciente, o familiar, quem está junto. Você faz exercício e você fica 24 horas ainda reconstruindo o músculo, reconstruindo, aquela síntese muscular acontecendo. Não é só porque eu fiz atividade naquela hora e tomei o meu pós-treino ali, acabou. Não. Que é isso, você matou o que eu queria falar, que é o que a gente vê. A pessoa fica chacoalhando lá um líquido, toma e não é isso. E não é isso. O meu músculo está se recuperando ao longo do dia todo. Então eu tenho que me alimentar bem ao longo do dia todo. Eu não posso ficar sem proteína ao longo do meu dia. Então tudo isso tem que ser bem explicado, bem esclarecido para que eu não tenha uma perda desse músculo que eu trabalhei. Para que o idoso não entre numa sarcopenia. Entendi. Perfeito. Bom, assim, para a gente finalizar, a gente falou sobre vitamina, falamos sobre sais minerais e demos um toquezinho em algumas coisas de proteínas e de modismos, né? Dica para a gente acabar. O que você me conta? Uma dica, eu acho que a alimentação ela é fundamental para a vida, para longo prazo, para se cuidar. Em vez de pensar só em suplemento, o que eu vou tomar de suplementação para mim, o que eu vou buscar de suplemento? Não, eu tenho que primeiro cuidar do básico. Eu vou cuidar da minha alimentação, que é o básico, é o início de tudo. Então, deixa eu ver o que eu posso melhorar disso e associar atividade física na minha vida. Então, vou procurar um profissional adequado para me acompanhar, ajustar o que eu posso, variar a minha alimentação e cuidar disso, porque isso é o que vai prevenir qualquer problema de saúde futuro que esteja por vir. Entendi. Quer dizer, você vai criando uma poupança, né, no começo da sua vida, para quando você tiver mais idoso e você que trabalha em hospital, e a gente sabe que a gente trata de pacientes graves em comum, como faz falta aquela poupancinha que a gente fez orgânica, aquele preparo de massa muscular, aquele preparo ósseo, aquele preparo orgânico cardiovascular, tá? Sim, ao longo dos anos da vida. Então, eu acho que assim, as coisas, graças a Deus a gente tem bastante especialista. Eu sou de uma época que eu fazia muito esporte e aí era o famoso prato, né, e carne mesmo. E se você não gostasse de uma comida, era o chinelinho havaiano que corria atrás da gente. Era outro modelo de alimentação, né, e aquilo que eu falei, era biotônico Fontoura e outras coisas, né, até tiraram o álcool agora porque as crianças bebiam aquilo, né. Então, são outros tempos, são outras necessidades. Eu acho que antigamente se fazia esporte por prazer e você não tinha necessidade do corpo, o corpo era uma decorrência. Hoje eu vejo excessos até por construção corpórea, né? Então é importante eu estar bonito em vez de estar saudável. Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante no nosso canal e nesse sentido de alerta, né? Então eu acho que a tua vinda aqui foi fantástica. Eu acho que isso aqui não é para amador. Eu acho que se eu vou comprar alguma coisa ou vou tomar alguma coisa, é um remédio. Eu estou colocando algo para dentro do meu organismo e eu preciso conversar com as pessoas certas e complementar aquilo que está precisando. O que é a mais é problema. É isso? Sim, é isso. É isso. Então, eu acho que complementamos tudo, né? Obrigado, isso é uma simpatia, né? Manja muito do assunto. Estava com vergonha de vir aqui, né, falar, e assim foi uma baita aula. A gente poderia ficar falando aqui horas. Obrigado pela tua presença, Eu viu? que agradeço, Dr. Liboni. Foi um prazer. Tá joia.